Eu sou o Gessé, eu faço parte do primeiro grupo. A gente vai discutir um pouco aqui sobre a história das disciplinas escolares. Antes de entrar a fundo no assunto, o autor vai fazer uma série de ressalvas que é basicamente essa parte que eu fiquei do trabalho. O conjunto de saberes escolares estão sob um título e possuem uma forma própria de organização. O título que ele está falando é basicamente o nome da matéria e os conjuntos de saberes eles precisam ter uma relação entre si. Eu não posso simplesmente colocar aleatoriamente assuntos de matemática na matéria de história e vice-versa, né? Esses assuntos que trata a disciplina tem que ter um entrelaçamento e uma organização maior entre eles. É claro que com o espaço necessário para interdisciplinaridade. Ele faz outra ressalva, que essa é importante, que é para ter cuidado com as falsas genealogias. Na hora de a gente estudar uma disciplina, a gente tem que ter cuidado para não fazer um anacronismo. Não imaginar que, por exemplo, um português que estava catequizando índios aqui na época da colonização, já estava fazendo disciplina escolar. Disciplina escolar é uma coisa da nossa época, então a gente tem que ter esse cuidado na hora de estudá-las, tá? Em outras épocas para não acabar cometendo confusões anacrônicas. Existiram outras formas de transmissão de saberes que não eram disciplinas escolares, e a gente tem que saber separar muito bem isso. Mas o que dá para ter uma espécie de mais garantia seria o começo das disciplinas escolares na Idade Média. As disciplinas eram basicamente reproduções do que era mais importante das atividades laborais da época, né? Então, a categoria de artesão, de artista, de músico, de homens da fé. Então, isso seriam as disciplinas da época, porque eram baseadas de como a sociedade organizava o trabalho também. Aí tem esses dois tópicos aqui, que eu até fiz um rabisco, que o autor coloca que é muito importante para a gente entender a história da disciplina, da história das disciplinas escolares, né? A primeira é isso aqui, ó, a sociologia dos saberes escolares e a história cultural. A sociologia dos saberes escolares, ela fez uma contribuição muito importante em que ela colocou que a sociedade é quem determina o que vai ser importante de ser ensinado. Isso foi constatado agora, após algumas pesquisas, que as pesquisas indicavam que, por mais que houvesse a escola e um intenso estado de bem-estar social nos Estados Unidos, no pós-guerra, a desigualdade da sociedade continuava aumentando, por mais que tivesse mais escolas para todas as classes. Acabou se descobrindo que não adiantava colocar mais escolas e reproduzir práticas sociais desiguais, como era a sociedade americana naquela época. Então, uma sociedade americana totalmente desigual e acaba reproduzindo essas práticas sociais dentro da própria escola. E outro assunto importante é a transposição didática, que, que acabou se fazendo a forma com que a gente pega o conteúdo e transmite na escola, né? Eles são a transposição didática. Basicamente, a gente pega o conteúdo dos centros universitários e dos centros de desenvolvimento científico, a gente faz a adaptação necessária para que esse saber seja validado na escola e a forma de lecioná-los também. Isso é importante porque a transposição didática não é feita de forma neutra, ela é passível ela é parcial. Então, uma sociedade desigual vai acabar escolhendo assuntos que lhe interessam na hora de na hora de transmiti-lo para dentro da sala de aula. Só que
ainda se sentiu que era insuficiente a explicação da sociologia dos saberes para que a gente entendesse toda a complexidade que ocorre dentro do cotidiano escolar. E é aqui que aparece a história cultural, que passa a entender as práticas escolares como a prática cultural também, além de mera reprodução social. Além disso, as pesquisas de sociologia dos saberes escolares eram basicamente formativas, pegavam bases legais e que o Estado disponibilizava e faziam-se toneladas de pesquisas cheias de dados com isso. Por mais que as pesquisas tenham sido importantes, elas não conseguiam contemplar toda a complexidade que havia dentro do cotidiano escolar. De como que o professor interage com os alunos, de quais são os aspectos mais individuais, de qual é a realidade dentro da escola, de que tipo de prática o professor e os alunos reproduzem em sala de aula. Isso acaba influindo diretamente na forma com que a gente organiza as disciplinas. E a contribuição da história cultural é muito importante porque ela acaba complementando o que faltava na sociologia dos saberes, que por diversas vezes acabava sendo muito normativa. A história cultural coloca a prática e a discussão de realidade e de individualidades, complexidades, com muito mais enfoque. E seria esse arcabouço necessário para que a gente compreendesse com mais clareza o que vai ser tratado dentro dos assuntos da história da disciplina escolar em si. É isso. Valeu.